Vamos nessa, gente, porque divulgados hoje novos dados, ainda mais recente pesquisa de opinião do eleitorado brasileiro elaborada pelo Instituto Datafolha. O presidente da República, Jair Bolsonaro, mantém um nível de 53% que consideram a administração dele ruim ou péssima. 22% consideram o governo Bolsonaro bom ou ótimo e outros 24% o avaliam como regular. Em meio à pandemia, a principal preocupação dos eleitores é com a saúde e cresce muito o medo da fome. Como nós vemos exatamente agora na tela, nos números divulgados ontem em relação às intenções de votos, Lula registra 48%, Bolsonaro 22%, Moro 9%, Ciro Gomes 7% e João Dória, governador do estado de São Paulo, registra os seus 4%. Tanto para a pesquisa de intenção de voto quanto para a aprovação do governo, a margem de erro do Datafolha é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E eu vou colocar aqui para o nosso time debater, discutir um pouco isso. Justamente vamos falar um pouquinho dessa margem de erro, Constantino. É mais de 2 ou não? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Olha, eu já demonstrei várias vezes, em várias ocasiões aqui, o meu descrédito em relação a essas pesquisas. 3 mil e poucos entrevistados, por quem? Né? Eu questiono isso pelo seguinte: nenhum instituto de pesquisa desses tem esses funcionários. O Ibope, no auge lá, chegou a ter algumas dezenas de funcionários. Então é óbvio que todo mundo é subcontratado, é uma equipe terceirizada. Via de regra, jovens, universitários, e sem querer colocar ninguém sob suspeita a priori, a gente sabe que universitários, via de regra, essa turma mais jovem, tem uma inclinação política mais para a esquerda, né? Então, dito isso, eu não confio muito. Agora, eu também acho que tem um número de rejeição ao governo Bolsonaro alto e crescente, por um motivo muito simples: a economia. A economia realmente piorou muito, tem a pandemia. Eu acho que muitos entendem que o problema na economia teve mais a ver com decisões de lockdown de governadores e prefeitos, mas mesmo assim tem uma turma que é afetada, que está sentindo na pele, no bolso, na mesa, e não adianta. Culpa o governo incumbente, culpa aquele que está no poder, no governo federal. É assim que funciona, via de regra, e não por acaso muita gente da oposição e na mídia torceu sim para aquela história do quanto pior, melhor. Eles sabiam que uma economia mais forte iria praticamente garantir a reeleição do Bolsonaro. Então eles estão jogando com isso. Agora, vamos ver, é muito cedo, né? A economia pode melhorar ano que vem. Eu acho que muita gente está cada vez mais buscando informação, esclarecendo as ideias, entendendo esse tipo de jogo, mas a julgar, vamos aguardar. A rejeição é alta, mas não é isso tudo que dizem, e também o Lula não tem isso tudo. Até mesmo o Fernando Haddad, numa entrevista, já andou dizendo: calma, superestimam o nosso poder, por isso que tem que acenar para o centro, mais moderado, com o Alckmin e tudo mais, né? E garantir um segundo turno, né? Então, assim, cadê essa multidão toda que pretende votar no Lula, que nas ruas eles não estão? Piperno, tem um outro dado importante aqui do Datafolha, que saiu recentemente, que foi em relação ao governador, ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Segundo o Datafolha, para 70% dos entrevistados, Alckmin não muda a intenção de voto de Lula. Aí te faço a pergunta, Piperno: para que o Alckmin de vice com esse número? Paulo, boa tarde aos colegas. Claro que, independentemente de agregar ou não votos, Alckmin tem sim um papel, teria, né, um papel muito importante de quebrar resistências ao ex-presidente Lula em ambos setores aí mais conservadores, e principalmente a quem é dono do capital. Aliás, não faz muito tempo, né, a gente ouviu inclusive aqui na Jovem Pan o ex-ministro Maílson da Nóbrega dizer: olha, Lula é indesejável, mas Bolsonaro é inaceitável. Então, é claro que hoje os homens, né, os homens de mercado, né, as pessoas de mercado, elas já não têm a rejeição que teriam a Lula, por exemplo, em 2018, por conta de tudo que acontecia naquele momento. E isso graças a Bolsonaro. Bolsonaro vai se tornando, com o tempo, um ótimo cabo eleitoral de Lula. Agora, é necessário, sim, na visão do PT, conversar melhor com esses setores, como o PT, aliás, fez durante, principalmente, os 8 anos de governo Lula, e não fez com tanta proximidade no período Dilma.
Então, nesse sentido, um nome com o perfil de Geraldo Alckmin é sim um nome importante e muito oportuno para que se alcance esse objetivo. Agora, quanto a Bolsonaro ter rejeição de 53%, isso é mais do que previsível. Foi mal desde o primeiro dia de governo e, aliás, em 2019, o Brasil de Bolsonaro teve indicadores pífios. Aliás, em 2019, o Brasil cresceu menos do que nos 2 anos de Michel Temer. Ô Serrão, no que você discorda dessa fala do Piperno? Vamos lá. Saudações, meus amigos e amados haters. Primeiro que Bolsonaro não tem só rejeição de 50%. A rejeição dele na esquerda é de 101%. Na imprensa, bate 102%. E em outros setores, juntando imprensa e mais a oposição, vai dar um percentual de 113%. Isso aí, não precisa nem fazer pesquisa, que esses números aparecem de maneira gritante. Quando a gente analisa os números dessa pesquisa, o que na verdade nós estamos fazendo é uma conversa, é uma análise dentro de um hospício. Estamos conversando com malucos. Esses números não tiram conclusão nenhuma. Não é relevante debater pesquisa nesse momento, aliás, pesquisas que não têm a confiabilidade garantida. Essa metodologia é absolutamente furada. Me recuso a discutir esse assunto. Agora, desgaste de Bolsonaro, vamos falar a real. Claro que ele tem. É o presidente mais atacado midiaticamente da história do país. Ele tem que ter desgaste. A economia, a população, a economia, ela evolui do ponto de vista estrutural, mas ela ainda não apresenta os resultados necessários que a população precisa. Você tem uma alta de custo de vida que foi evidente, que não é brasileira, é mundial, e ela afeta a vida das pessoas. Quando você tem aí um IGPM que vai dar a tal da inflação de aluguel de 17,29%, ferrou a vida de todo mundo. Então, todo mundo fica em polvorosa, vem aí aumentos de impostos, vem desgastes sem parar, combustíveis, não há uma previsão ainda, vai ter uma pequena queda agora, talvez pela flutuação do preço internacional, mas a tendência é que o combustível continue alto e o combustível ele impacta todo o custo de produção, todo o custo, toda a formação dos preços no Brasil. Então, a economia pode melhorar? Pode, mas ela pode ter um impacto negativo sobre a campanha de Jair Bolsonaro. Isso é inquestionável. Da mesma forma que, se essa economia melhorar, aqueles que agora estão usando o discurso econômico para demonizar Bolsonaro entram totalmente pelo cano, que aí a propaganda deles foi potencializada para o efeito contrário. Sobre o que eu possa discordar do meu querido amigo Piperno, é o seguinte, um ponto que ele tocou ainda agora que eu achei muito bacana. O Bolsonaro é o maior cabo eleitoral de Lula? Discordo. É Lula que é o grande cabo eleitoral de Bolsonaro, já que ele é um sujeito desmoralizado, descondenado por corrupção, mas não foi inocentado de nada. E o Brasil, o brasileiro, a maioria do eleitorado, continua demonizando aquele que tem a pecha de corrupto e a pecha de traidor. Então, quem está carregando esse fardo vai ter problema na eleição. Ô Bruna, boa tarde para você. Eu quero saber se esse cenário está definido para 2022 ou se é muito cedo da gente cravar isso. Com certeza, Paulo. Boa tarde a todos, a você, aos que nos ouvem. Com certeza é muito cedo, né? A gente sabe, o próprio Piperno, ele repete várias vezes em vários programas que a gente percebe ao longo das pesquisas, às vezes uma diferença abrupta na pesquisa 15 dias antes da eleição, da pesquisa que foi feita 1 mês antes da eleição, né? Então, assim, todos aqui reconhecemos que pesquisas feitas com essa antecedência dificilmente dão um retrato fiel do que possa acontecer no que vem. Quanto à questão da economia está vinculada ao governo, eu entendo a população, para pegar o gancho do que o Constantino falou, eu entendo a população a fazer esse vínculo, porque, de fato, o nível de ingerência do governo brasileiro, do Estado brasileiro, tá? Não deste governo, mas do Estado geral, Daqui a pouquinho a gente retoma a discussão com a nossa Bruna. Eu quero perguntar para os senhores o seguinte, Constantino, eu vou passar para você agora, porque eu ouvi
dizer que boatos, né, estão acontecendo, mas boatos que estão se tornando extremamente verdadeiros por aqui. Eu vou trazer daqui a pouquinho justamente onde é que saiu isso. Mas que o Sérgio Moro estaria trocando de residência de Curitiba para São Paulo. Aí eu te faço uma pergunta: dá para crer nessa candidatura até o final? E por que ele estaria mudando de residência? É suspeito, né? Acende uma luz amarela. Eu acho que ele... Bom, primeira coisa óbvia a dizer aqui, ele nunca vai dizer que existe essa possibilidade. Ninguém entra numa corrida falando que tem o plano B. Então, ele vai dizer que ele é candidato a presidente em toda a entrevista que ele der, né? Mas a gente imagina que se ele chegar ali na frente e perceber que não decolou muito desses 10%, né, é mais garantido para ele sair ao Senado, né? Então, e aí não pode ser Curitiba, porque lá já tem senador pelo Podemos que vai disputar a reeleição. Então, é um caminho alternativo, um plano B para o Moro, que me parece interessante, até porque a julgar pela postura, pelas entrevistas dele até aqui, eu não acho que ele vai sair muito desses 10%. Aliás, hoje tem um texto do Flávio Quintela, na Gazeta do Povo, que ele menciona isso. Ele diz, primeiro, que nunca mais vai voltar na vida no Alckmin, né, porque isso eu acho que captura uma sensação, um sentimento de muito eleitor do Alckmin, né, que achava que ele era, dentro do quadro do PSDB, até mesmo um dos menos piores, né, um gestor um pouco mais sério, menos esquerdista, e de repente o cara fleta com Lula, acabou. Qualquer um que fleta com Lula morreu politicamente para qualquer brasileiro sensato. E no caso do Moro, ele dizia isso, eu robô, né? Quer dizer, olha o body language, olha as falas calculadas do Moro, né? Eu já mencionei isso aqui antes, tudo passa pelo crivo de um marqueteiro, é tudo muito artificial, tudo soa muito Luciano Huck. Então, assim, lamento, mas não vai decolar o Moro. Então, eu se fosse ele, né, eu manteria esse plano B, essa porta aberta, já mudava o domicílio, porque presidência tanto faz, mas o Senado ele tem que estar em outro lugar. Então, eu acho que é factível isso sim, viu? Até porque o Moro disse que nunca vai ser candidato, ele só tem o plano A, é só presidência. Mas ele disse também ali atrás que nunca ia para a política, é ou não é? Ô Constantino, essa mudança de domicílio eleitoral, na realidade eleitoral e físico, né? Porque se ele vai mudar de residência, enfim, ele vai ter que mudar o domicílio eleitoral dele. Me chama bastante atenção porque lá no estado do Paraná nós temos um senador que é o líder do Podemos, enfim, que inclusive foi candidato à presidência da República, que é o senador Álvaro Dias, que precisa buscar a sua reeleição. Vai acabar justamente o mandato dele agora no final de 2022. Essa mudança chamou a atenção de vocês ou a gente está, enfim, supondo uma questão um pouco demais da conta, hein? O Piperno, me ajuda aí. Você que é um bom decifrador de mentes, por favor. Paulo, primeiro que eu acho que se ele tem o projeto de ser candidato a presidente, estar aqui em São Paulo é melhor do que estar em Curitiba. Claro que sim, está mais perto de tudo. O domicílio eleitoral, decide, lógico, é um domicílio eleitoral que o deixa mais próximo, enfim, do capital, de influenciadores, de tudo, de máquinas partidárias. Será que muda muita coisa? É só alugar um apartamento, Piperno, você não está me convencendo. É só ficar no hotel, ficar num hotel na casa de algum amigo. Nada, morar em hotel é um negócio chato, melhor morar em casa mesmo, e afinal de contas, até porque se ele perde a eleição, fica muito mais fácil encaminhar a vida profissional dele aqui, né, onde estão os grandes escritórios, as grandes empresas, do que lá em Curitiba. Mas você há de concordar que ele está também deixando um outro caminho em aberto, porque no momento em que ele muda, ele se muda para São Paulo, ele está deixando possibilidades em aberto, ou não? Não vejo abrir nenhuma outra possibilidade, até porque ser candidato a senador aqui em São Paulo é difícil. Está cheio de... todos os partidos, os grandes partidos vão apresentar nomes importantes. Mas as pesquisas colocadas no Senado revelam em todos os cenários que ele aqui no estado de São Paulo é líder. Então, aí vamos ao tema que a Bruna tocou. O que vale para o Lula, vale para o Moro, vale para o Alckmin, candidato, para o Dória, para qualquer um. Ninguém ganha eleição 10 meses antes. Segundo, o Moro, candidato, seja ao Senado, seja sei lá o quê, ele vai apanhar de eleitores à esquerda e vai apanhar, por exemplo, da extrema-direita bolsonaro, que não quer mais ouvir falando do Moro. Então, o risco de uma candidatura ao Senado é imenso. Quer dizer,
E o Moro Paulo, tem, de fato. Estou desconfiado que o Piperno quer o Moro na disputa presidencial, só para tirar a voto do Bolsonaro. Você está querendo, Piperno? Não estou querendo, eu acho que os caminhos apontam para isso, quer dizer. E agora, é evidente que o Moro tira a voto do Bolsonaro, sim. Agora, tirar a voto do Bolsonaro no primeiro turno e devolver no segundo também não vai fazer diferença nenhuma. Deixa eu colocar a nossa Bruninha Torlai de novo na roda. Bruna, agora sim, vai lá, conclui aquele seu raciocínio. Não, é que simplesmente o brasileiro ele tem toda a razão de vincular uma piora da economia ao governo, porque o governo tem uma ingerência absurda. Eu até entendo que a pandemia foi ruim no mundo todo, mas no Brasil, claro que a inflação tem a ver com o auxílio emergencial, mas a gente sabe, a equipe econômica é a primeira a saber, e já sabia que haveria esse custo, tanto que o próprio Paulo Guedes fala, temos que pagar o custo das nossas guerras, então há essa consciência, né? Agora, eu, assim, espero estar viva para ver um dia um candidato aí, algum governo disposto a baixar imposto no Brasil, porque isso até agora a gente não viu. Havia essa possibilidade, né? O Bolsonaro sempre fala, não vou aumentar. Não, mas não se trata de não aumentar. Para que os brasileiros tenham liberdade, você tem que começar a baixar imposto aqui. Enquanto a gente não tiver uma tributação minimamente aceitável aqui, não vai ter liberdade, né? Então não adianta só falar de alguns aspectos da liberdade, quando a principal, que é aquela liberdade mais prática, ela é inviável, porque a gente não tem o direito de decidir o que a gente faz com o nosso dinheiro. Então a gente tem um salário, a gente recebe um dinheiro, mas a gente não pode decidir o que a gente faz com ele, porque ele já está empenhado para o Estado, que nos espanca pelas costas, né? Então, nesse sentido, qualquer governo, tá? Não estou falando do governo Bolsonaro e tal, e entendo a questão da pandemia, mas todo governo será refém dessas flutuações da economia, enquanto insistir-se no Brasil nesse grau louco de intervenção, né? O governo Bolsonaro começou bem, mas, obviamente, aconteceram coisas no meio do caminho, a coisa desencaminhou, aí pandemia e tal, e aliança com o Centrão, né, que hoje já saiu correndo para derrubar veto, que a gente sabe. O Centrão é assim, tem uma coisa engraçada, Paulo, o conceito de natureza de Aristóteles dizia, natureza tem horror ao vazio, o Centrão tem horror a dinheiro parado, assim, eles não aguentam, eles veem um negócio no cofre e eles querem sair distribuindo, né, então assim, enquanto a gente tiver esse tipo de mentalidade, esse tipo de gente em Brasília, a gente não tem a menor chance de ter aí um grão de liberdade prática. E aí o povo, evidentemente, sempre vai vincular a piora da economia, vai vincular isso, associar isso a uma desaprovação de qualquer governo que tiver ali funcionando. E Perfeito. Eu digo, com razão. Serrão, em seguida o Piperno. A Bruna tocou num ponto muito interessante. Qual é o candidato, e a gente nunca nas eleições vê, que saia defendendo a redução dos impostos, mas saia defendendo de maneira séria, consistente, apresentando o que realmente tem que mudar? Não aparece esse candidato. Por que a gente não vê um movimento? Vamos falar agora de uma coisa bem específica. Eu citei ainda há pouco o índice de reajuste dos aluguéis, né, pelo IGPM. Por que não vem ninguém fazer uma modificação na regra que vigora hoje? Você, para alugar um imóvel, você tem que pagar o IPTU que pertence ao proprietário do imóvel. Isso é uma contradição. Por que não vem ninguém mexendo nessa regra ou criando uma lei proibindo isso? Porque os grandes rentistas que vivem de aluguel de imóveis não desejam. E esses rentistas estão aonde? Não estão no mercado financeiro, não. Estão no poder judiciário. A maioria da área da advocacia, a maioria tem imóveis, a maioria vive disso, então não aceita mudanças no modelo. Então o Brasil precisa de discussões políticas simples para resolver problemas populares, mas a gente não promove essas discussões. E a eleição seria o momento oportuno para fazer isso. Isso impacta altamente o custo de vida. O cara que vai ter um aumento de aluguel pelo absurdo IGPM e ainda vai ter que pagar um aumento do IPTU, que vem violentíssimo nas grandes cidades. Por quê? Porque a gente tem que pagar imposto para sustentar a máquina pública cada vez mais perdulária. Ou a gente parte, como a Bruna lembrou muito bem, para uma discussão de redução desse tamanho desse Estado, para o tamanho que ele tem que ter exato, ou não dá para discutir política no Brasil. A gente vai continuar, como eu falei ainda há pouco, em relação às pesquisas, bancando o papo do debate com maluco. Debate com maluco é inconclusivo. Você vai sempre perder. Vai lá, Piperno. Paulo,
há uma bomba relógio aí também, né, no caminho de todo mundo, quase todos os políticos importantes, que é o aumento da tarifa de transportes públicos. Vai acontecer no começo do ano que vem. Aqui no Brasil, depois das manifestações de 2013, até lá, esses reajustes eles aconteciam quase que anualmente. Agora, não. Os políticos têm deixado para promovê-los a cada 2 anos. Né? E, nesse período, a inflação acumulada, o aumento dos preços dos combustíveis também foi muito alto. Então, é claro que uma parte disso vai ser repassado ano que vem. Então, a gente ainda não tem como mensurar qual vai ser o impacto disso, por exemplo, nas candidaturas, principalmente à reeleição de governadores ou de candidatos apoiados pelos governadores e por prefeitos de cidades importantes. E aí também a gente não tem como imaginar como é que de alguma forma isso vai ser debitado na conta do presidente da República. Outra coisa, governantes, eles perdem eleições pelos mais diferentes motivos. Em 1991, a popularidade do presidente George Bush, outro dia o Constantino falou que Bush era quase de esquerda, eu não me lembro se o pai ou o filho, mas enfim, chegou a 91% depois da Guerra do Golfo. Ele perdeu a eleição no ano seguinte por conta de um aumento de imposto. Ficou até famoso lá. Tem um vídeo aí na internet, fácil de achar, ele dizendo, leia os meus lábios, no more tax. E aí ele aumenta o imposto e perde uma eleição tida como ganho. Então, essas coisas... Oi? Não, bem feito. Quem eleva imposto tem que perder a eleição mesmo. Então, e quem Bruno, promete baixar e baixa pode ter o respeito de quem preza a liberdade. Né? Exatamente. Assim, isso, Bruna, porque isso mostra que políticos perdem eleições, às vezes ganham, pelos mais diferentes motivos. Então, é óbvio que hoje é um exercício de futurologia a gente imaginar quem é que vai ganhar. Embora hoje esteja claro que há um favorito. Então, deixa eu colocar em discussão aqui um ponto interessante, porque eu já vi o Constantino, já vi você, Piperno, a Bruna e o Serrão falarem sobre isso, sobre a fidelidade tanto do Lula quanto do Bolsonaro, do eleitor de ambos, né? Cada um acha que a porcentagem, enfim, a quantidade, mas a gente já comentou aqui sobre fidelidade. Agora, eleição, pelo menos eu enxergo assim, primeiro turno você escolhe aquele que você quer. Segundo turno, você escolhe aquele que você não quer ver de jeito nenhum ali e por muitas vezes vota em alguém contrário a isso, mesmo não tendo 100% aí de adesão a essa candidatura. Eu quero saber, nós batemos aqui, segundo Datafolha, 53% de rejeição ao governo Jair Bolsonaro. Vocês acham que esse número se mantém num segundo turno com Lula, Constantino? Como é que você vê isso? Não, até porque a pergunta é assim, você acha que o governo está bom? Não. Aí o cara está lá incomodado com a inflação, o preço do combustível, com a pandemia? Não. Aí ele rejeita o governo Bolsonaro. Ah, você quer a volta do Lula para o poder? Não. Entendeu? Então, eu não acho que há esse elo direto, Paulo. Eu não acredito nos números favoráveis a Lula, não acredito no grau de rejeição a Bolsonaro, em que pese eu achar que existe, principalmente na classe média alta, uma parcela que tem ojeriza, nojinho do presidente, a ponto até mesmo de preferir ficar indiferente em relação ao Lula ladrão, ao Foro de São Paulo e ao Paulo Guedes, Tarcísio, Tereza Cristina e companhia, né? O que para mim mostra que essa pessoa pode se dizer quantas vezes quiser liberal, não é liberal. Um cara indiferente à volta do Lula ou ao que temos hoje no poder é um cara de esquerda e com pouquíssimo apreço por questões éticas, né? Não liga muito para a roubalheira desenfreada no governo, né? Então, eu não consigo fazer esse elo direto. Por isso que eu digo, essas pesquisas, além de muito prematuras, você apoia o governo Bolsonaro, você acha que o governo está bom, médio, ruim? Tá ruim. Porra, eu estou procurando emprego, não estou encontrando, tá ruim. Pô, você quer a volta do Lula ao poder? Não, cruz credo, não enlouqueci ainda não, e tem honestidade. Entendeu? É por aí, vamos com calma, tem muita água que vai rolar ainda. Eu repito, esse debate sobre a pesquisa nesse momento é o debate com o maluco dentro do hospício. Não vai chegar a nenhuma conclusão. Fala, Piperno.
As pesquisas retratam o que está acontecendo agora. E do ponto de vista ético, imagina você vai acreditar, por exemplo, em Jair Bolsonaro, que ele lá atrás falou que não seria candidato à reeleição. Hoje mesmo, o boquirroto aí do ministro da Economia vai lá e fala que o Brasil vai crescer 5% em 2021. É mentira. Então eles mentiram também. Você está comparando isso com mensalão e petrolão? Não, eu quero comparar, por exemplo, o índice de desemprego. Você está comparando um período, por exemplo, em que havia praticamente pleno emprego com o outro com 13 milhões de pessoas na rua. Quer dizer, são contextos muito diferentes. Né? Vamos chamar a atenção para um fenômeno canalha que a Bruna chamou. Falando em pandemia, desculpa, só para encerrar aqui. Qual foi o desemprego anunciado nos Estados Unidos ontem, por exemplo? Anteontem? Quer dizer, então... Os Estados Unidos têm flexibilidade para o mercado de trabalho. Então, exatamente. Foram demitidas 30 milhões de pessoas no começo da pandemia. 30 milhões de pessoas demitidas. E recontratadas, porque tem flexibilidade. Não tem sindicato para tudo que é lado. Então, ô Bruna, olha só. A pandemia é sempre um atenuante para os problemas daqui. Não é pandemia. Olha que coisa canalha na pandemia, Bruna. A arrecadação de imposto subiu ou desceu em plena crise da pandemia? Ela subiu, bateu recorde. Então, essa máquina estatal, ela está roubando recursos da sociedade. E a gente não está discutindo isso, não está levando isso a sério, num debate público. Fala, Bruna. Não, veja só, Paulo, o que o Constantino falou é interessante, porque, veja, se você perguntar para qualquer pessoa que se apresente como alguém de direita, com alguém que defende liberdade, como alguém que é contra, por exemplo, a nossa legislação, não só trabalhista, mas a nossa legislação de herança é um absurdo. Você não pode decidir o que você faz com seu dinheiro em nenhuma instância no Brasil. Você não pode nem decidir que você abre mão de algo que você recebeu. Até para isso você paga imposto, para quem não sabe. Então o negócio é absurdo. Mas, então, assim, diante de tudo isso, para algumas pessoas que são conservadoras, se elas forem avaliar o governo, o Arthur Lira derrubando o veto, esse tipo de coisa, um conservador pode dizer, não, o governo é ruim, o governo está ruim, está péssimo. Ah, tá, mas é o Bolsonaro e o Lula. Não, o Lula é o comunista. Então, assim, o governo é ruim, com problemas, no pós-pandemia, com dificuldade, e tenta fazer aliança com o Centrão, porque o governo é muito atacado e corre o risco de impeachment, ou o comunismo? E aí a resposta é muito simples. Então, é nesse sentido que essas pesquisas seriam mais interessantes se elas fizessem uma série de questões para compor ali o resultado final. Da mesma maneira que, pasmem vocês, tem algumas pessoas que são apoiadoras do Bolsonaro, que são antipetistas, mas no segundo turno, entre Moro e Lula, consideram o Moro pior que o Lula. De verdade. Então, você tem eleitor de todo tipo, tá? Então, é muito complicado a gente ter qualquer base. É por isso que as pesquisas erram tanto. É mais ou menos como previsão do tempo, né? Quando você está diante da natureza, a complexidade da natureza está sempre 1000 passos à frente, né, da imaginação humana. Da mesma maneira, né, a variedade de opiniões e composições de sentimentos que conduzem o eleitor a uma decisão final é muito mais ampla do que nossos vãs institutos de pesquisa supõem.